Muito bom dia a todos. Bom dia, uma saudação especial aos meus companheiros de mesa. É um orgulho para mim estar mais uma vez nesse congresso e dessa vez numa mesa tão ilustre como essa. Eu nem sei se valia a pena eu ter levantado e vir para cá, porque são 15 minutos, é quase o tempo de vir para cá e voltar. Eu vou tentar, o Nelson está reclamando aqui. Ele disse que dá para fazer 3 vezes essa viagem. Eu vou tentar ser rápido e cumprir o horário. Gostaria de passar por esses 5 pontos. Isso dá 3 minutos para cada ponto. Vou falar um pouquinho do conceito de sistema de relações industriais ou sistema de relações de trabalho. Esse é um conceito introduzido por Dunlop, relativamente desconhecido no Brasil. Nós pouco utilizamos, pouco estudamos esse tipo de enfoque. E, no entanto, é uma literatura fundamental na área de relações de trabalho, que naquela época se chamava de relações industriais e hoje evoluiu para relações de trabalho e emprego. Eu não vou entrar para discutir o sistema, mas o essencial para nós, para o nosso debate, eu vou extrair o essencial, é isso aqui. Cada país constrói o seu sistema. Não é? A história, a cultura, a economia do país, a situação concreta, a distribuição de poder, resulta num sistema. E esse sistema tem 2 funções principais: produção das normas e a administração das divergências. Essas são as 2, que as regras para administrar as divergências fazem parte das normas que são produzidas no interior do sistema. O sistema tem 3 polos: governo, trabalho e capital, que, de alguma forma, dividem o trabalho entre si. Quais são as características dos sistemas mais evoluídos? Primeiro, o reconhecimento mútuo da legitimidade de cada parte. O capital reconhece o trabalho e o trabalho reconhece o capital. Os interesses são legítimos e há uma compatibilidade ideológica. Se não for assim, não há como falar em sistema. Agora, outra coisa importante. O conceito de sistema pressupõe a autonomia e, mais ainda, o controle na produção das regras. Principalmente a autonomia para trabalho e capital produzirem as normas. E o Estado tem uma função de garantir esse jogo. A negociação pode ser descentralizada, centralizada, articulada, vários modelos. Isso depende, outra vez, da história, do tamanho do país, tal. Mas uma coisa é comum aos sistemas: tudo começa no local de trabalho. O sistema de negociação começa no local de trabalho. E há diversos formatos para essa negociação no local de trabalho. As consequências desse sistema é que, quando esse sistema está desenvolvido, a empresa é menos poderosa, porque ela tem que dividir o poder no local de trabalho, com os trabalhadores e os representantes dos trabalhadores. O sistema cria rotinas, cria instrumentos para administrar as divergências na interpretação e na aplicação das normas. Isso é uma função muito importante do sistema. O sistema, ele é autônomo para administrar o conflito, para administrar a divergência. E o conflito se explicita. Quer dizer, não há problema nenhum em explicitar o conflito. A essência da relação trabalhista é o conflito de interesses. Os trabalhadores têm interesses que, muitas vezes, são divergentes dos empresários. Não tem problema nenhum. Isso aqui tem que explicitar, tem que criar formas de contemplar essa divergência e administrar. Então, são sistemas que, diariamente, criam consultas, negociações e sempre um olhar para o longo prazo. Em síntese, o sistema
cria normas, principalmente por meio da negociação coletiva. A administração das divergências começa no local de trabalho. É lá que ela se explicita, a divergência, e é lá que ela é resolvida. E uma base ideológica comum para trabalho e capital, respeitadas, mantidas os interesses divergentes. Agora vamos falar do nosso sistema. Como é que o nosso sistema se compara com esse? Nós produzimos muitas normas e temos mecanismos de solução de divergências. Mas as normas são principalmente produzidas pelo Estado. E as divergências são expelidas para fora do local de trabalho. Então, essas são diferenças fundamentais. Existe pouco espaço legal para a produção autônoma de regras entre trabalho e capital. Bom, e aí as mazelas do nosso sistema, que eu acho que a gente não precisa perder muito tempo, que elas são conhecidas de todos aqui. Falta de representatividade, de legitimidade, a unicidade, a contribuição compulsória. Deixa eu fazer um parênteses, um convite para o debate. Eu sou a favor da contribuição compulsória. Então, fecha e vamos debater depois. Eu acho que o problema não é esse. Mas o nosso sistema incentiva a fragmentação, a não representatividade, o oportunismo de todos os lados. Por exemplo, a tentativa da conciliação prévia acabou por causa de oportunismo e de interesses que viram nesses oportunismos justificativa para impedir aquele avanço. Podemos discutir isso aqui também. Outra coisa interessante do nosso sistema, a manifestação do conflito só depois, enquanto não pode. Não é? Porque o conflito é expelido. E a judicialização do conflito. Eu sou meio atrevido de dizer isso aqui, mas eu ouso dizer que nós reduzimos o conflito do trabalho no nosso sistema ao litígio. Ele fica reduzido ao litígio na justiça do trabalho. O papel do sindicato é transferido para juízes, advogados, inspetores, promotores. Tal. E aí nós temos essa jabuticaba de 2 milhões de reclamações por ano. A produção de normas é apropriada por agentes externos, pelo Estado, a administração das divergências, idem. Essa predominância do Estado se justificava quando a CLT foi montada, talvez. Não é? Mas hoje, eu acho que o que está acontecendo no país hoje mostra que o brasileiro, finalmente, está consciente de que ele pode diversas coisas. Ele poderia ter um papel mais ativo na gestão, na administração do conflito trabalhista também. E há sinais de evolução. E aí a gente chega, então, no acordo coletivo específico, e eu quero trazer para a discussão um outro tipo de acordo, que é o Compromisso Nacional na Indústria da Cana, que tem aspectos semelhantes. E isso talvez esteja mostrando para nós que provavelmente há um novo padrão emergindo. Bom, o acordo coletivo eu não vou me estender, já foi descrito aqui, mas ele tem 2 condições para poder ser assinado. A empresa precisa reconhecer a representação sindical no local de trabalho. Então, é um rompimento com o modelo. E o sindicato tem que representar metade, ele tem que ter uma filiação, uma taxa de sindicalização maior que 50%. Quer dizer, a maioria dos trabalhadores é filiado ao sindicato. Só com essas condições é que vai se poder firmar o acordo. Então, a empresa reconhece o sindicato aqui dentro, que é uma ruptura, não é? Poucas empresas no Brasil teriam essa coragem. E o sindicato, ao mesmo tempo, tem uma lição de casa, ele tem que mostrar que ele representa. Poucos sindicatos têm uma taxa de 50% mais 1. Satisfeitas essas condições, as partes podem assinar o acordo. Isso não é acaso, todos conhecem a história do ABC, a chegada, a proposta desse modelo é fruto de décadas de conflito mesmo, que evoluíram para uma situação de relações de trabalho muito modernas, muito democráticas, que estão tolhidas por causa da estreiteza do nosso modelo.
Várias tentativas nós fizemos, Fernando Henrique, Lula, mas nenhuma das tentativas tocou nesse ponto onde o acordo coletivo específico começa, que é o reconhecimento da representação legítima das partes no local de trabalho. É aí que tudo tem que começar. É isso que caracteriza, obrigado, é isso que caracteriza o sistema de relações de trabalho democrático e evoluído. Ele começa no local de trabalho. E o nosso sistema não começa no local de trabalho. Muita oposição, movimento sindical, a justiça do trabalho, os advogados, todos eles se opõem a esse modelo, porque esse modelo é uma ameaça. Ele vai, se ele vingar, ele vai destruir esse sistema que joga o conflito para fora, o conflito vai ser administrado, e aí muitas das funções que são exercidas fora passam a não ser mais necessárias, porque o conflito vai ser digerido internamente. Deixa eu falar um pouquinho desse outro modelo. Ele é menos discutido, mas ele é uma coisa muito importante. Rapidamente, no governo Lula, toda vez que o Lula viajava, ele recebia críticas porque o Brasil estava destruindo a Amazônia para produzir etanol. Essa era a acusação. E produzir etanol com condições de trabalho subhumanas. O Lula se preocupou com a imagem do país, com a viabilidade da indústria da cana, chamou as partes e foi feita uma grande discussão e se verificou duas coisas. Primeiro, a questão ambiental não se aplica à cana. O Brasil não desmata para produzir cana. Nós temos problemas de desmatamento com gado, mas não com cana. Agora, a outra parte é verdade. A relação de trabalho na indústria da cana, historicamente, ela remonta à escravidão. É uma coisa muito atrasada. Vocês devem conhecer, pelo menos minimamente. E a coisa interessante é que, desse atraso, saiu essa proposta incrível, que é um novo modelo de negociação que não produz uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, mas produz uma espécie de ISO trabalhista, normas, padrões trabalhistas, que seriam auditados por auditoria externa, devidamente habilitada, acompanhada pelo sindicato. E a ideia é que, progressivamente, esse ISO fosse se aprofundando. Logo de início, mais de 300 usinas assinaram e, novamente, muita oposição, pelos mesmos motivos da oposição ao acordo coletivo específico. Quer dizer, o avanço é muito difícil. Agora, o que a gente pode tirar de tudo isso? Voltando aos sistemas de relações de trabalho evoluídos. Reconhece o conflito e criam mecanismos para administrar, autônomos, controlados pelas duas partes. No Brasil, o conflito é visto como nocivo, tem que ir para a justiça, porque é ruim, lá que se resolve o conflito. Ele é ignorado, expelido. Por quê? Porque o trabalhador é hipossuficiente. Né? Essa concepção persiste até hoje. Deixa eu dar um exemplo rapidinho, eu estou concluindo. Vem do ABC. As trabalhadoras do ABC, as metalúrgicas, gostariam de ampliar 1 mês a licença maternidade, que as empresas lá concedem 6 meses. Não é obrigatório, mas lá elas concedem 6 meses. O que elas queriam? Que o 6º mês se desdobrasse em mais um, em regime parcial. Elas gostariam de voltar ao trabalho por meio período, para ficar meio período com o bebê ainda. E aí, em vez de o 6º mês, você teria 2 meses de período integral. É uma aplicação diferente de uma norma. Não pode. O inspetor do trabalho vai ter que multar a empresa que assinar esse acordo. Vejam a sutileza da coisa. Vejam como as necessidades avançaram e não cabem mais no nosso sistema. Claro, o Brasil não é o ABC, mas o ABC faz parte do Brasil, e ele não pode administrar o conflito como ele seria capaz de administrar.
três sistemas, nos três esses elementos, o reconhecimento recíproco da legitimidade. Isso já ocorre no ABC, isso já ocorre na indústria da cana. A interação direta e contínua no local de trabalho. Isso é a base para esse novo padrão. E a autonomia na produção de regras e na administração do conflito. O acordo coletivo específico permitiria esse avanço. A característica comum desses dois avanços é a não compulsoriedade. Isso que é a coisa interessante. Quer dizer, nós abandonamos aquela ideia ousada demais de fazer uma reforma ampla trabalhista nesse país. Mas a gente quer uma coisa mais modesta, abrir uma janela para que quem quiser evoluir tenha a garantia legal de evoluir. É disso que se trata. Não é compulsório, é uma coisa por adesão. Esse é o traço comum do acordo coletivo específico e do compromisso nacional. A usina que não quiser não entra, só as que quiserem. E aí fica a minha pergunta, será que esse seria um novo padrão surgindo? Nós temos só uma maneira de responder essa pergunta, abrindo essa janela para que esse novo padrão emerja. Muito obrigado.